Uma menina é abandonada pela madrasta no dia do enterro do pai. Anos depois, ela reaparece com um novo nome, determinada a provar que, mesmo em silêncio, o bem nunca deixa de existir. Era para ser só um enterro. Um caixão fechado, olhares vazios e uma despedida abafada pelo som da chuva batendo no vidro. Mas ninguém viu quando o carro preto parou no acostamento da estrada de terra. Ninguém percebeu quando a porta do passageiro se abriu e uma menina de olhos grandes e mãos tremendo desceu. Clara só carregava uma mochila nas costas e uma dúvida que nunca mais a deixaria. Por que alguém abandonaria uma criança no dia do enterro do pai? Que tipo de silêncio uma mulher precisa cultivar dentro de si para fingir que aquela criança nunca existiu? A resposta não é simples, mas é real. Renata não via Clara como parte da família, e com a morte do marido, enxergou nela um peso, um obstáculo, um lembrete de que nunca foi, de fato, mãe. E ao deixá-la na estrada, perto de um convento antigo que mal aparecia nos mapas, ela acreditava estar se livrando de um problema. O que não sabia era que estava criando o pior dos erros, subestimar alguém que ainda estava aprendendo a sobreviver. Clara ficou ali por horas, encolhida sob a marquise do portão de ferro. A roupa encharcada colava na pele, e o tempo parecia se esticar como se o mundo estivesse testando sua resistência. Quando a noite caiu, e o frio apertou, uma voz velha e suave surgiu atrás da grade. Você veio das sombras, menina, disse irmã Judite, tateando o ar com as mãos. Ela não via Clara, mas a reconheceu, não pelo rosto, mas pela ausência de palavras. A partir daquela noite, Clara deixaria de existir para o mundo. A certidão de nascimento, os brinquedos, os aniversários, tudo isso foi enterrado com o pai. Mas o que nascia ali não era só silêncio. Era uma semente. Uma ferida que, em vez de apodrecer, decidiu florescer. Esse foi o primeiro dia da nova Clara, a que aprenderia a observar antes de falar, escutar antes de agir, e jamais esquecer quem a jogou fora. O quarto era escuro, com janelas pequenas demais para a luz entrar de verdade. As paredes tinham manchas de umidade que desenhavam formas estranhas quando a vela tremia. Clara dormia sobre um colchão fino, forrado com um lençol áspero e velho. Irmã Judite a escondia ali há semanas, talvez meses. No início, as outras freiras pensavam que era um gato, depois uma sombra, até que pararam de fazer perguntas. Ninguém tinha coragem de contrariar a mulher que, mesmo cega, parecia ver mais do que todas juntas. Durante o dia, Clara ficava dentro do quarto, estudando com livros antigos em braille que a freira guardava como tesouros esquecidos. À noite, podia sair para o pátio, em silêncio, sempre em silêncio, enquanto Judite a guiava com passos lentos e histórias baixas. Falava de um tempo em que teve uma filha, mas a voz sempre travava no meio da frase. Nunca disse o nome. Nunca explicou o que aconteceu. E Clara, mesmo criança, entendeu que algumas dores são paredes que não se devem tocar. Os anos passaram nesse compasso mudo. Clara crescia com uma inteligência inquieta e uma disciplina cortante. Lia tudo o que encontrava. Observava o comportamento das freiras, como se o mundo fosse uma peça montada com regras sutis. Aprendeu latim antes dos 13. Entendia os sorrisos falsos e as orações ditas por obrigação. Aprendeu a reconhecer quando alguém mentia, até mesmo com gestos. Mas o que mais cultivava era a arte de não ser percebida. Havia uma cela antiga nos fundos do convento, desativada desde um incêndio que deixou parte do lugar interditado. Judite levou Clara até lá um dia, e ali construíram uma pequena biblioteca improvisada. Era ali que ela se transformava. Enquanto todos pensavam que estava escondida, Clara estava crescendo, formando ideias, guardando nomes, decorando datas. Uma criança invisível, mas atenta, com a mente afiada como faca de cozinha. A única conexão com o mundo exterior era uma pequena rádio velha, que funcionava com pilhas trocadas de tempos em tempos. Foi por ela que Clara ouviu a primeira vez o nome do pai mencionado em um programa local, anos depois de sua morte. Estavam falando de um processo de inventário, de empresas em disputa, de possíveis herdeiros. E foi também assim que descobriu que Renata estava no centro de tudo, como administradora dos bens deixados por ele. O sangue gelou. Por um instante, Clara sentiu o quarto girar. Ela ainda era oficialmente desaparecida. Ninguém, fora Judite, sabia que estava viva. Não havia documentos, nem registros recentes. Se morresse ali,
Seria como se nunca tivesse existido. Renata estava vencendo. Em silêncio, como ela mesma havia ensinado. Naquela noite, Clara não dormiu. Ficou olhando para o teto manchado, com os olhos abertos e as mãos apertando o travesseiro. Começou a fazer contas. Lembrou das palavras do pai, dos passeios de carro, das conversas no escritório. Ele falava de contratos, de sócios, de um fundo criado em nome dela. Um presente escondido. Um cofre que só poderia ser aberto quando ela completasse 18 anos, se estivesse viva. Esse se virou um soco. Ela não era apenas alguém que fora abandonada. Era uma ameaça. E quanto mais crescia, mais isso ficava claro. Renata não agiu por desprezo. Agiu por medo. Medo de dividir, de perder o controle, de ver o império manchado por uma menina que carregava o sangue do homem que ela nunca conseguiu dominar por completo. Quando Clara completou 16 anos, Judite percebeu que ela estava diferente. Mais séria. Mais distante. Foi nesse tempo que começaram a estudar direito juntas, em segredo. A freira, mesmo cega, lia com a ponta dos dedos e ensinava com a alma. Contava os fundamentos da justiça como quem recita preces. E Clara bebia tudo. Não porque queria vingança, mas porque queria entender. Saber como as engrenagens funcionavam. Aprender a falar no idioma que o mundo respeitava. Mas dentro dela, o silêncio virava aço. 2 anos depois, com o convento em crise e prestes a ser fechado por falta de recursos, Clara tomou uma decisão. Saiu pela mesma estrada onde foi deixada. Levava documentos falsos, um nome novo, e uma coragem que Judite dizia ser rara até entre os mais velhos. Não se despediu de ninguém, nem da única pessoa que a amou de verdade. Só deixou uma carta em braille sobre o travesseiro. Não vou para gritar. Vou para fazer calar quem acha que venceu. A cidade a receberia como estranha. Mas dentro dela, Clara carregava cada detalhe de quem ela realmente era. Ana Luísa Mendes. Foi esse o nome que escolheu. Nada marcante demais, mas firme o bastante para ser levado a sério. Clara enterrou seu passado como quem enterra uma lâmina, com cuidado, mas sem cerimônia. Precisava de um rosto novo, documentos limpos e uma história que não levantasse perguntas. Conseguiu tudo com o pouco dinheiro que herdara de Judite, guardado em envelopes escondidos entre as paredes do convento. Ela foi para longe. Mudou de estado, cortou o cabelo, arranjou emprego em uma pequena livraria e, por 3 anos, viveu como se realmente tivesse nascido de novo. De dia, atendia clientes e anotava pedidos. À noite, estudava sozinha com uma obsessão fria e metódica. Direito civil, sucessões, fraudes patrimoniais, registros públicos. Passava horas destrinchando decisões judiciais antigas, entendendo a linguagem seca dos tribunais. Quando se sentia cansada demais para continuar, lembrava do portão do convento. Da chuva. Da porta do carro fechando. Passou no exame da OAB aos 22, sem fazer cursinho, sem alarde, sem avisar ninguém. Registrou a carteira com um nome falso, mas com todas as intenções legítimas. Queria atuar discretamente, sem que o nome Clara surgisse em nenhum canto. Ana Luísa era fria, meticulosa, quase invisível. Mas por trás do blazer simples e da pasta sempre à mão, carregava uma missão que ainda estava amadurecendo. A notícia veio por acaso, num processo que analisava para o escritório onde estagiava. Uma lista de propriedades em disputa judicial chamou sua atenção. Um nome conhecido, um CNPJ adormecido, uma movimentação suspeita de terras herdadas. Renata Vieira de Albuquerque, como sempre, envolvida até o pescoço em algo sujo. E lá, no meio dos autos, um detalhe que fez o coração de Ana travar por um instante. O nome Clara Vieira de Albuquerque declarado como falecida em ata notarial, com base em desaparecimento presumido e ausência de registros vivos há mais de 10 anos. Estava tudo ali, frio, legal, assinado. Para o mundo, Clara estava morta. Ana se levantou da cadeira com as mãos trêmulas. Precisou sair do escritório, respirar, andar por 20 minutos sem rumo antes de entender o que aquilo realmente significava. Renata havia matado Clara com um carimbo. E agora usava esse óbito silencioso para bloquear qualquer contestação judicial sobre os bens herdados do pai. Ela não pensava mais em vingança. Isso tinha ficado lá atrás, nos corredores escuros do convento. O que sentia agora era precisão.
O tipo de raiva que não explode, calcula. E era isso que ela faria. Usou o próprio nome falso como escudo. Começou a montar uma ação sem que ninguém soubesse quem realmente era. Vasculhou arquivos antigos do cartório onde o pai assinava documentos, recuperou declarações, registros de autenticação com a digital dele. Encontrou, com paciência, uma cláusula escondida em um contrato de constituição de sociedade que indicava claramente a filha, Clara, como beneficiária irrevogável de um fundo multimilionário. Era a chave. Mas sabia que não bastava abrir um processo. Renata era experiente, perigosa, e tinha amigos nos lugares certos. Ana precisava que a queda fosse limpa, pública, definitiva. 3 meses depois, uma petição robusta foi protocolada. Contestava a ata de óbito presumido, exigia a reabertura do processo de inventário e apresentava indícios de falsidade ideológica, com pedido de urgência. O juiz responsável autorizou uma audiência preliminar para esclarecimentos. Renata foi intimada sem entender exatamente quem estava movendo a ação. Chegou ao fórum com a elegância de sempre, salto alto, vestido discreto, maquiagem impecável. Sentou-se como quem sabe que está acima dos demais. Quando Ana entrou na sala, ela não a reconheceu. Mas bastou um olhar mais longo para o sangue de Renata gelar. O contorno dos olhos, a postura, o jeito silencioso de cruzar as mãos. Ela não disse nada. Ana também não. A juíza pediu que se identificassem. Renata falou com voz firme. Ana respondeu com calma, nome completo, OAB ativa. Ao apresentar os documentos do processo, disse: o que vou provar aqui é que a pessoa que esta senhora declarou como morta está, neste momento, diante de Vossa Excelência. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. E naquele instante, não havia mais dúvida. Renata percebeu que Clara não só havia sobrevivido, ela havia se preparado. O olhar que Ana lançou à madrasta não trazia ódio. Trazia certeza. E essa era a parte mais dolorosa para quem sempre se sentiu no controle. Perceber que perdeu não para alguém que gritou, mas para alguém que esperou. A sala de audiências estava cheia. Mais do que o comum para um caso de inventário. Advogados de diversas partes da cidade vieram ver o que chamavam de o processo do século. Uma mulher rica, influente, acusada de declarar a enteada legalmente morta para manter o controle absoluto de uma herança milionária. O rumor de que a tal enteada morta apareceria em pessoa fez o tribunal se tornar um campo de tensão. Renata chegou acompanhada de 2 advogados. Evitava olhares. Mantinha o queixo erguido, como se ainda pudesse controlar a narrativa com postura e silêncio. Mas havia algo em seus olhos, um traço mínimo de medo que escapava pelas laterais do orgulho. Ana Luísa já estava lá, sentada no canto esquerdo, pasta organizada, mãos calmas sobre o colo. Aquela era sua guerra, mas também seu fim de linha. Tinha plena noção do que estava fazendo e do que custou chegar ali. Não sentia raiva. Sentia firmeza. A juíza entrou. Pediu silêncio. Leu os autos rapidamente, olhou para as 2 mulheres diante de si e respirou fundo antes de dizer: há uma petição grave que pede a reabertura de um inventário encerrado com base em declaração presumida de óbito. A parte requerente alega ser a herdeira desaparecida. Fez uma pausa, observando Ana. A senhora pode repetir seu nome completo para constar em ata? Ana Luísa Mendes. Mas nasci Clara Vieira de Albuquerque, disse ela, com voz firme, levantando-se. Sou filha biológica de João Marcelo Vieira de Albuquerque, cujo inventário foi encerrado com base em uma certidão falsa de morte presumida. O murmúrio tomou a sala. A juíza fez um gesto com a mão pedindo silêncio. Renata permaneceu imóvel. Apenas as unhas apertando a borda da cadeira revelavam o esforço que fazia para manter o controle. Ana apresentou os documentos, registros médicos da infância, fotos com o pai, cartas antigas, assinaturas reconhecidas em cartório, além da gravação de um áudio onde o pai mencionava o fundo deixado para Clara. Mas o ponto final veio com a apresentação de um exame de DNA, feito em segredo com um parente paterno, confirmando o vínculo sanguíneo. O laudo estava ali. Indiscutível. A senhora me declarou morta porque precisava sumir comigo. O fundo que meu pai deixou em meu nome tinha cláusulas que impediam a venda de certos ativos sem a minha autorização. Virou-se para a juíza. A motivação era patrimonial, não emocional. Não houve busca, boletim de ocorrência, nem testemunha.
Só uma assinatura num cartório amigo. Renata, pela primeira vez, perdeu a postura. Baixou o olhar. Sussurrou algo ao advogado ao lado, que se levantou e pediu interrupção por questão de saúde da cliente. Foi negado. A juíza a chamou para falar. Renata tentou sorrir. Meritíssima, eu achei que Clara estivesse morta. Ela desapareceu. Nunca mais tive notícias. Fiz o que achei ser correto para dar andamento à vida, aos negócios. A senhora a deixou na estrada. Isso é o que consta no depoimento de uma ex-funcionária do convento. Rebateu Ana, abrindo uma nova pasta. Uma mulher que viu o carro parando e a menina sendo deixada sem qualquer explicação. Que tentou falar sobre isso e foi demitida. Renata ficou em silêncio. A cor de seu rosto parecia desbotar a cada palavra dita. A juíza encerrou a sessão provisoriamente para análise das provas, mas ficou claro que o caso seria reaberto. Clara, agora Ana, seria oficialmente reconhecida como herdeira legítima. O processo mudaria de rumo. E o nome dela voltaria a existir no papel, no sistema, na vida. Ao sair da sala, os olhares que antes a ignoravam agora a acompanhavam com respeito. Alguns comovidos. Outros impressionados. Ela não respondeu a nenhum. Caminhou pelo corredor em silêncio, como aprendeu com Judite. Passos leves, coluna ereta, sem pressa. Renata ficou sentada, sozinha, encarando o vazio. O império que havia construído estava prestes a ruir, não por mãos vingativas, mas por mãos calmas e firmes. A justiça não veio em gritos ou confrontos. Veio com documentos, lógica e coragem. E isso doía mais. Clara não precisava mais provar nada. Estava viva. Legalmente. Moralmente. Existencialmente. A decisão saiu 3 meses depois. Clara voltou ao fórum sem alarde, acompanhada apenas de uma advogada do próprio escritório. Renata não compareceu. Seus representantes legais foram os únicos presentes, dessa vez com outra postura. Baixos, contidos, quase desarmados. Não havia mais o que argumentar. O juiz confirmou, a certidão de óbito foi anulada. Clara Vieira de Albuquerque estava, oficialmente, viva. Os bens bloqueados retornaram para o inventário, agora sob nova análise. O fundo que o pai deixará em seu nome seria, finalmente, entregue a ela. Não havia mais como apagar sua existência. Ela estava inteira, reconhecida e, acima de tudo, livre. Na saída do tribunal, o céu estava nublado, mas não chovia. Clara parou por alguns segundos na calçada e inspirou fundo, como quem se despede de algo invisível. Já não era a Ana Luísa. Também não era a criança do portão. Era as duas coisas, e mais, algo que ninguém mais poderia tirar. Não voltou à cidade natal. Comprou uma casa pequena em um vilarejo de serra, perto de onde Judite tinha passado os últimos anos antes de adoecer. Lá, montou um espaço comunitário com parte do dinheiro recebido. Um lugar simples, com uma biblioteca de chão e uma cozinha coletiva. Chamou de Casa Clara, mas o nome não aparecia na fachada, só numa pequena placa de madeira no interior, entre as estantes de livros. Não quis fama, nem entrevistas. Alguns jornais tentaram procurá-la, mas ela recusou. Preferia ser lembrada pelas crianças que entravam todos os dias naquela casa, tiravam os sapatos e se sentavam no chão para ouvir histórias. Histórias que ela mesma lia, como Judite fazia, com calma e presença. Algumas da Bíblia, outras de Machado, outras inventadas na hora. Nunca falou de Renata com rancor. Quando perguntavam, respondia com serenidade. Ela me ensinou o que significa ser esquecida. Eu escolhi não repetir isso com ninguém. A mansão de Renata, pouco tempo depois, foi colocada à venda. Ninguém quis comprar. Ficou fechada, tomada por mato e silêncio. Diziam que ela passou a viver reclusa, num apartamento pequeno, longe dos olhares da sociedade que a admirava. Perdeu tudo o que tinha tentando apagar alguém que jamais desapareceu de verdade. Um dia, já com cabelos levemente grisalhos, Clara recebeu uma carta sem remetente. Dentro, apenas uma folha em branco e um colar. Era o mesmo que Renata usava sempre, uma peça de prata antiga, com uma pedra azul no centro. Ela reconheceu na hora. E entendeu o gesto. Não era um pedido de perdão. Era uma confissão muda.
Uma rendição sem palavras. Ela guardou o colar numa caixa de madeira e deixou sobre a estante mais alta da biblioteca, sem destaque. Não por orgulho, mas porque aquilo já não a movia. Certa manhã, uma das crianças da casa Clara perguntou: "Por que a senhora lê com tanto cuidado?" Ela sorriu, ajeitou os óculos e respondeu: "Porque tem gente que passou a vida ouvindo o mundo errado. Quando a gente fala com verdade, mesmo baixinho, o coração escuta." Naquela tarde, o sol atravessou a janela com uma delicadeza incomum. E Clara, sentada entre crianças que não tinham ideia do que ela havia enfrentado, leu como sempre fazia, com leveza, com entrega, com dignidade. O silêncio que um dia foi prisão virou ponte. Um lugar de passagem. De cura. De construção. Ela não venceu para provar nada a ninguém. Venceu para continuar viva. Inteira. Invisível aos olhos de muitos, mas presente no que realmente importava: os pequenos gestos. Os vínculos sinceros. E a certeza de que o bem não precisa gritar para existir. E aí, o que você teria feito no lugar dela? Teria voltado? Teria perdoado? Ou teria se calado para sempre? Comenta aí, quero saber o que passou pela sua cabeça. Se essa história tocou você de alguma forma, ajuda o canal A Vida Conta a alcançar mais pessoas. Se inscreve, deixa o like e comenta aqui embaixo. O que você teria feito no lugar da Clara? Quero muito ler a sua opinião.